Sejam todos bem-vindos a mais um episódio Eu Vivo Garopaba. Eu sou Cátia Mabel e quero agradecer a todos os nossos apoiadores, Lades Consultoria Empresarial, Mabel Negócios Imobiliários e a empresa de marketing Trafegamos Juntos. E hoje convido a todos vocês que fiquem ligados nessa programação que vai ser espetacular. Eu trago aqui, gente, a nossa convidada, a Flávia Ruiz, mãe da Vitória, de 27 anos. Ela é paulista, surfista, locutora de surf, vice-presidente da Associação de Surf Feminino de Garopaba. Ela também é consultora financeira da ADMcom, onde possui soluções de créditos imobiliários alternativos e financiamento bancário. Convido ela para me dizer quem é Flávia Ruiz. Olá, Mabel, tudo bem? Tudo. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Bom, Flávia Ruiz, como eu disse, eu sou paulista, mas 10 anos aqui em Garopaba, já me sinto até nativa. Fui empreender, então abri um pub rock and roll lá em São Paulo, onde eu tive um sócio gaúcho, já começou a me aproximar aqui do Sul. E por conta desse bar, conheci aqui uma pessoa de Garopaba que me trouxe depois para cá. E tive uma balada no começo, quando eu vim, tive uma balada na Ferrugem. Gostei muito daqui, aqui fiquei. E nesse meio tempo, para ficar aqui, a gente vai se reinventando. Então, acabei estudando locução, já tive programa de rádio. Família é de São Paulo, né? Minha filha mora em Londres, então alguma profissão que me possibilitasse trabalhar aonde eu estiver. Então consegui achar a área financeira, como consultora, agora eu trabalho na ADMcom, então tenho essa liberdade de trabalho numa profissão que eu gosto, atuando agora nessa área de consultoria. Que legal. E me conta um pouquinho dessa empresa, então, que faz um ano que tu faz parte, né, dessa ADMcom. O que seria ela? Como é que funciona? Sim, a ADMcom é uma administradora independente de crédito e consórcio. Nós somos a maior do Brasil. Estamos no mercado há 35 anos agora. A sede é em Curitiba. Legal. Fomos a primeira empresa a ter consórcio de imóveis, que começou com a Ademilar, lá em 1990 e tantos. E hoje nós temos mais de 240 lojas no Brasil todo e atuamos na área de crédito imobiliário, veicular, para aquisição de bens, serviços, entre outros propósitos. Importante. Me diz uma coisa, qual foi o ponto de virada para te estudar finanças, assim, porque é bem diferente do que tu já estavas trabalhando anteriormente, é isso? Justamente. Eu sempre ganhei muito bem, né? Trabalhei no mundo corporativo, numa área específica, sempre em multinacionais, então sempre ganhei muito bem. Bem organizada, sempre guardei mais do que gastei. Mas quando eu vim para cá, nessa mudança de estilo de vida, eu não me atentei muito que não estava entrando dinheiro, eu estava mais gastando do que recebendo. Porque tem essa fase de transição na vida, né? Aqui é uma cidade pequena, não tem mundo corporativo. Então, chegou uma hora que eu falei, meu Deus, está acabando meu dinheiro. Quer dizer, acabou meu dinheiro, estou no 0 a 0. Eu tinha só um apartamento em São Paulo que eu alugava lá para poder alugar um lugar aqui. E pensei, a partir desse apartamento eu preciso me reinventar. Então, eu fui estudar finanças justamente para poder gerir melhor a minha vida financeira. Então, foi assim que começou, com o propósito de arrumar minha vida, saber o que fazer a partir do meu apartamento, prosperar e poder continuar vivendo aqui. Que legal. Então, tu te achou nesse... Me achei. A meio de tudo isso, tu... Uhum. Engraçado que eu comecei, na verdade, porque você começa a ver tudo sobre finanças, né? Os influenciadores. Então, você sempre vê muito distante, falando de milhões, milionário, ficar rico. E aquilo te distancia. Você, às vezes, perde a coragem de começar algo porque você acha que, nossa, o milhão está muito longe. Até que eu vi uma colega que eu conheci aqui, que era também, veio para cá e se virava de tudo que podia, dando curso de consultoria financeira. Eu aproximei dela, fui conhecer o curso dela, aí entendi como funciona o sistema financeiro, como que a gente pode trabalhar, fui me aprofundando, né? Mas o start foi porque eu me identifiquei com uma pessoa que era mais acessível do que você ver tantas coisas inatingíveis por aí, né? Então me deu mais coragem de acreditar que eu tinha jeito. Com certeza. Uhum. Porque às vezes, como tu falaste, às vezes parece que a realidade do outro é até maior, né? Em relação a condições de ensinar algo que para ti era desafiador aprender naquele momento, mas que tu precisava conhecer mais para te ajudar e ajudar o próximo. Exato. E disso tu fez uma profissão. Fiz uma profissão. E acho muito interessante porque eu sempre tive esse talento, como eu trabalhei sempre com pessoas, né? Na empresa eu atendi usuários, eu tinha que entender a necessidade do usuário, transformar aquilo em sistema,
Depois, como consultora, eu tinha que entender das duas áreas, sempre lidando com pessoas. Então, sempre consegui conduzir muito bem as pessoas, né? E eu consegui ver nessa minha profissão que a liberdade financeira de cada um é de acordo com o seu onde mundo, você está, né? com o seu mundo. Também, então, né? a liberdade financeira não é você ser milionário. É você poder viver bem com qualidade Com de vida na sua vida. É, com o que tu tem. Porque E é essa que é uma mudança de chave que foi para mim, que eu acho muito importante passar para frente. É, porque para mim não é para ti, às vezes para o próximo é diferente. Só que dentro do pouco ou do muito que tu tens, tu conseguiu organizar aquilo que é o mais importante, creio eu. Você se organizar para se manter dali e naturalmente você vai crescer. Com porque certeza. daí você entra nesse fluxo do crescimento. É, tu começa a cuidar, né? Porque eu digo assim, sempre tu tem que cuidar. Ou tu aumenta a receita ou tu diminui a despesa. Exato. Para Assim qualquer situação. Então, tu tendo clareza de como está realmente a tua vida financeira, que vai te ajudar em todo o restante. Tua vida pessoal, né? Em toda aquela outra setores da nossa vida, a parte financeira ela é um ponto chave. Exato. Para tu ter a tua tranquilidade. Porque geralmente a gente fica procurando aquilo, né? Eu preciso me manter. Além de tudo isso, eu preciso guardar, eu não tenho reserva. E às vezes tu quer comprar algo que tu também não tem uma entrada muito boa para dar. Aí tu entra com outras possibilidades. Outras ferramentas, né? Que pode te ajudar. Por exemplo, o consórcio que vocês trabalham também. Delas. O consórcio é muito interessante nesse sentido da disciplina. Porque você, querendo ou não, todo mês você vai poupar, você vai pagar aquela parcela, que é uma parcela de investimento, não é uma parcela de dívida, né? A gente fala que a gente tem um monte de parcela, Netflix, comprinha da Shein, isso é tudo passivo, né, na sua vida. Tudo que você está gastando entra como passivo. O boleto do consórcio é interessante porque ele é um ativo. Você está fazendo um investimento, aquele dinheiro vai ser seu um dia, né? É a única certeza que a gente tem, porque na verdade tu pensa assim, vamos fazer um grupo aí de 240 meses, né? Em 240 meses, mesmo que todos os meses alguém seja sorteado, ou por lance, acho que são 3 por mês, sorteados, dependendo do grupo. É de 1 a 5, depende de 1 da a 5, administradora, então, imagina, depende do grupo. Aí pensa 240, de 1 a 5, aí tu divide isso, faz uma conta rápida, tu consegue ter êxito daqui a pouco nesse período aí de ser sorteado. Isso é uma coisa que por mais que tu seja o último sorteado, isso é certo. A certeza que você tem no consórcio é que você vai ter o bem, seja o primeiro ou seja o último, né? E outra coisa, tu pode vender também essa carta, tu ganhando ágil, porque não é contra a lei também, né? Tem muita forma que você pode trabalhar. Eu venho, antes de começar a trabalhar com a Demicon, que é focado mais em crédito e consórcio, eu já vinha como consultoria de investimentos. Então, eu tenho um bom conhecimento de outros investimentos. Qual outros investimentos? Cita alguns para nós. Nós temos renda fixa, né? Temos CDB, LCI, LCA, debêntures, aí depois você vai para renda variável, você tem ações, fundos imobiliários, aí você tem ETFs, aí você tem fundos internacionais. Então, você tem uma gama muito grande de investimento. E hoje tu conseguiria, então, orientar alguém que tivesse, por exemplo, hoje 1 milhão para investir? Nos dias então, hoje, eu não posso conduzir, a pessoa não tem certificado para isso, né? Eu tenho parceiros que eu consigo direcionar de acordo com o perfil do cliente. Então, se eu não posso atender, eu vou direcionar para que alguém possa ajudá-lo. Perfeito. Na parte do financiamento, vocês também trabalham com hipoteca, né? Na Demicon a gente consegue usar imóvel de terceiro, outros imóveis para fazer uma transação para um imóvel ainda... Uma compra futura. Uma compra depois, é. É muito interessante também. Porque aqui a gente tem muita essa situação, né? Aqui na Garopaba a gente ainda tem muito terreno sem matrícula, muita casa que não está ainda, né, matriculada. É verdade. E um financiamento, você não tem acesso a isso, né? Através do consórcio, na Demicon principalmente, a gente tem formas de fazer aquisição aqui, se você tiver outros imóveis para trabalhar, outros bens para trabalhar. Tá, coloque como garantia ele para te pegar o aporte e dar de entrada. E aqui em Garopaba, tu já procurou imobiliários, fazer parceria? Porque o teu segmento é para isso, né? Sim. A gente tem vários crédito para vários objetivos, né? O que eu mais gosto é o crédito imobiliário. Desde que eu cheguei aqui, eu cheguei conhecendo pessoas de imobiliário. Eu tenho muitos colegas que trabalham em diversas imobiliárias. Então, foi o meu primeiro foco de parceria. Tenho parceria com muitos corretores, muitas imobiliárias. São os que mais me procuram o tempo todo. Porque
O financiamento, às vezes, a parcela fica alta, a entrada fica alta, não aprova por diversos motivos, né? Tem que ter aquela renda também comprovada. A princípio... Não aceita o imóvel de terceiro. Então, tem várias particularidades que muitas vezes eles trazem para mim e eu consigo atender. Tá, e a mulherada aí que está vendo esse episódio aí e quiser, por exemplo, fazer um consórcio para colocar uma prótese, pode? Pode também. Pode fazer uma cirurgia plástica. Cirurgia plástica. Você pode, hoje a gente pode tudo. Comprar cavalo, boi, silo. Você quer montar um consultório médico, você consegue fazer também com outros bens móveis. A gente tem 4 tipos de consórcio, né? Que é imóveis, veículos, serviços e outros bens móveis que agora tem, que daí é para tudo que os outros não serviam, agora tem. Perfeito. Então, se a pessoa hoje te procurar e quiser fazer aquele famoso consórcio para poder fazer ali uma cirurgia, ela pode? Pode. De estética que vocês conseguem fazer. Em quanto tempo, mais ou menos, tem esse... É por lance ou é só pagamento? Como é que funciona? Não, então, o consórcio você sempre entra pagando a parcela do crédito e todo mês tem a assembleia de contemplação, por sorteio ou por lance. O número de pessoas que vai ser contemplada vai depender do saldo do grupo e conforme as contemplações daquele mês. Então, o saldo do grupo é 200 mil. Contemplou um de 80, um de 60, um de 100. Deu 200, não contempla mais. Entende? Entendi. Tem então, a liquidez deles ali. Tem um valor. Então, por isso que é muito importante uma boa administração do grupo. Não, é uma empresa idônea, né? Exato. Porque ela vai te dar o suporte necessário para que tu recebas aquilo ali. Então, e já tem o fundo garantidor também, né, dos bancos também, que garantem esse tipo de... Mas o consórcio não tem a ver com o fundo garantidor. Não. É interessante assim, né? O dinheiro do mercado financeiro geralmente vem de instituições financeiras. O do consórcio, ele é de pessoas, né? A administradora administra, mas cada grupo é um CNPJ, administrado separadamente dos outros. Então, caso venha acontecer algo, isso é para qualquer administradora séria, né? Regulada e fiscalizada pelo Banco Central. Cada grupo é um CNPJ. Caso venha acontecer algo com a administradora, aquele CNPJ é blindado. Ele não vai pagar por aquilo. Então, tem o trâmite administrativo até liberar o dinheiro, mas o dinheiro das pessoas está sempre protegido. Quando você fala em consórcio, a primeira objeção é: mas eu tenho pressa. Tá, então o que você pode fazer pela sua pressa? Porque ninguém vai fazer pela sua pressa, a não ser você. Né? Então, o consórcio demora. Mas você tem outra forma? Porque o meu objetivo é sempre ajudar o meu cliente a conseguir o que ele quer. Tem pressa, vamos atrás de um financiamento. Eu tenho parceiros para isso, temos um Home Equity, a gente tem outros créditos que não consórcio para te atender. Mas você não pode se ajudar na pressa, então o consórcio é a melhor forma para você ir se planejando, podendo todo mês ter a chance de você já ter o seu crédito todo. Esse é o grande diferencial do consórcio, né? Que todo mês você pode ter a chance, mesmo pagando uma parcela, já ter o crédito todo para trabalhar. Agora uma pergunta. Que oportunidade você enxerga para a comunidade aqui local para combinar o turismo, o surf e planejamento financeiro? Bom, nesse sentido, eu imagino, nós temos ainda uma cidade que é muito sazonal, né? Então, é muito importante para as empresas esse planejamento financeiro. Nós vivemos do turismo, né? Então, a gente tem mais capitalização no verão. Então, a educação financeira é muito importante. O surf faz parte, a gente respira surf aqui, apesar do ônibus não ter espaço para prancha, sim, que poderia ter, né? A gente é capital do surf. Mas isso ainda não é muito trabalhado, eu acho, no sentido do turismo, né? A gente falando da parte do turismo, a gente tem que trazer mais pessoas, né? E para isso tem que trazer inovação. E justamente, né? Se depender só desse sazonal e pega um verão fraco, a economia da cidade fica horrível o ano todo, porque o verão não foi bom, né? Já teve outro, eu tô aqui há 10 anos, teve verões bons e teve verões. Aquela época que os argentinos não vieram mais, logo no começo que eu vim, o primeiro ano eles ainda estavam aqui. Depois teve crise lá, nunca mais vieram, daí já dá aquela baixa, fica naquela insegurança, né, do comércio. E aí até estou em outro grupo que o objetivo justamente é trabalhar principalmente a consciência, né, do comerciante, das pessoas, que a gente pode trabalhar, todo mundo trabalhar para ter um movimento o ano todo, porque a gente tem para isso, né? A gente tem natureza, a gente tem baleia, a gente tem trilha, a gente tem cachoeira, a gente tem o surfar e tudo, mas eu acho que falta ainda. Cada época do ano, tu vê que tu consegue contemplar alguma coisa aqui no município. Sim. Então, tem como a gente trazer pessoas ou fazer com que o nosso município seja elevado para outro nível. Através, né, através de tudo, capacitando o pessoal também que fornece esse tipo de trabalho. Por exemplo, como tu falaste ali em trilhas, tem, mas eu por exemplo, muitas delas eu não conheço.
Mas deve ter alguém que, né, que hoje conhece na palma da mão. Eu gosto de trilha, já fiz um monte. Mas se vier alguém, eu que vou levar. Não sei indicar uma empresa ou quem faça isso. Outro dia até numa trilha que eu fiz aqui em cima no Morro da Silveira, tinha ali uma turma lá do Rosa, que daí eu peguei o contato no Instagram. Foi a primeira empresa que eu vi fazendo um passeio. A gente não vê, né? Um dos países que eu viajei bastante, um dos países que eu mais gostei foi a Nova Zelândia. Até queria morar lá e deixei de querer morar lá quando eu conheci Garopaba, que foi depois disso que eu falei, nossa, aqui é a Nova Zelândia no Brasil. Porque é muito bom a gente estar no nosso país. A gente tem muitos benefícios de estar no nosso próprio país. A gente quer sair daqui porque não tem segurança, porque, né, as cidades são uma loucura, mas de repente você chega num lugar desse lindo e com uma natureza exuberante. Lá na Nova Zelândia a galera faz trilha, né, aproveita muito a natureza. Com a sua identidade de novo, ninguém te conhece. Apesar de você ter uma bagagem, você já ser, né, alguma coisa. Aqui tu não é nada. Aqui você não é nada, não é ninguém. Você começa do zero. Você tem que conhecer vizinhos, você tem que conhecer amigo, né? Tu tem que te entrosar com alguém, tem que te entrosar, tem que se vender. Sim, tu tem que mostrar o que tu é, o que tu não é e o que tu veio fazer numa cidade dessa. Porque a maioria das vezes as pessoas vêm para aventurar também, né? Exato. Tem muito, como eu digo sempre, os nômades, né? E aqui é muito disso. As pessoas às vezes vêm pro verão, se encantam e querem ficar. Sim. E aí quer se virar para ficar aqui. E não é fácil, porque o mercado de trabalho aqui não é fácil, não paga tão bem para o custo da cidade, eu acho, né? Assim, as experiências que eu tive, vejo meus colegas. Claro, você depende do verão, mas também você não tem hora. No verão, se você trabalhar o verão todo, você se garante no ano. Para quem trabalha, precisa de, né, ali no dia a dia, segunda a sexta, segunda a domingo. Então, acaba que vem para cá, fica buscando isso e não consegue se sustentar, né? Então, para vir tem que ter um planejamento, um plano B, uma reserva, né? Para poder ter, assim, dar o tempo de você se acertar no lugar e conseguir fluir, né? Porque a gente sabe que os aluguéis que a gente tem aqui, os valores são um pouquinho mais elevados em relação aos outros municípios os vizinhos aqui. Uhum. Mas, como tu falaste, a gente não tem também tanta coisa, então a gente acaba também consumindo mais, ficando mais em casa. Uhum. Né? A gente consome outras coisas, e isso o valor eleva. Então, e eu creio até que para quem quer ter uma renda a mais, ela tem que trabalhar dobrado, porque como tu mesmo dissesses, né? No verão a gente já trabalha mais para que no inverno a gente supra a nossa necessidade. E se a gente quer fazer alguma compra, algo assim, tem que fazer mais planejadinho, né? Separar aquele valor que muitas vezes a gente vou guardar no banco, mas a gente acaba gastando. Então, se não fizer um planejamento, como tu falaste de um consórcio, algo parecido, tu não consegue depois ter buscar a clareza do seu orçamento. Né? A primeira coisa é você ter a clareza do que você ganha e do que você gasta. Né? Aí, a partir disso, você vai esmiuçando. Né? Estou gastando no quê se eu preciso economizar? Né? O que eu vou cortar? Ou fazer a renda extra. Hoje a gente tem muita possibilidade de fazer renda extra. Eu atendo, né? As imobiliárias, principalmente, me passam muito. As pessoas querem ter imóvel aqui, mas aqui não é barato o imóvel. Então, a pessoa chega aqui com 200 mil, não compra um imóvel, né? Então, você tem que trabalhar ela. Está morando de aluguel, ganha 3 mil, gasta 1.500 de aluguel, aí com as contas, com o filho, não sobra. É difícil você trazer para aquela pessoa que, olha, você vai ter que ganhar mais, vai ter que buscar uma renda extra, vai ter para poder se manter. Para poder dar uma girada aí, um fôlego e você conseguir evoluir, né? Senão você vai ficar sempre no 0 a 0. Então, esse trabalho que também eu faço bastante, né? De trazer essa consciência para a pessoa do que ela pode ir atrás para ela conseguir alcançar os objetivos dela. Porque senão a pessoa também fica perdida, acha que não vai ser capaz. Isso acontece bastante. Com certeza. A gente acaba tendo que ter essa clareza financeira. Como eu disse, a saúde financeira é 80%. Da nossa vida, a saúde financeira, eu creio que faz falta a gente ter essa clareza para não errar, né, até com a nossa família, porque muitas vezes é isso, né, a gente acaba gastando nossas reservas em algo que daqui a pouco, né, não fez sentido. E isso é muito importante. Tudo que a cabeça, como eu disse, no meu exemplo, eu nunca fiz conta, não é que eu super ganhei, era milionária, mas eu sempre ganhei bem para o meu padrão de vida, eu nunca fiz conta, eu sempre guardei, mas eu não fazia conta, sabe, porque sempre entrava. Então, eu fui ter essa consciência, que momento, não está entrando, sabe? Mas no oba-oba, mudança de vida, tem uma reserva, vou gastando. Você não para fazer conta, foi aí que eu falei, não, preciso fazer mais contas e começar a me organizar, né? Para poder crescer o meu patrimônio, voltar a crescer, não diminuir.
Mas esse é um trabalho que você tem primeiro de consciência, encarar, vai doer. Quando a gente tem familiar é mais difícil ainda, porque tem que botar todo mundo, colocar ele na ponta do lápis, ó, aqui a gente está acertando, aqui a gente está errando. Sim. E daqui a forma que a gente tem que a gente vai cortar, tem que escolher, cortar em comum ali, né? Eu quero Netflix. Outra coisa que eu digo sempre, geralmente, né? O cafezinho da esquina não adianta nem cortar, gente. Às vezes a gente acaba ficando mais frustrado, porque, peraí, eu vou deixar de fazer tal coisa. Então, o importante é sempre ter a clareza, como tu falaste, ver o que realmente é necessário. E aquela mudança de hábito, né? A gente está sempre... O hábito, ele está ligado a uma recompensa, né? Então, nesse sentido, você também, quando você for investir, buscar mecanismo que aquilo te dê, de alguma forma, uma satisfação, para você se apegar àquilo. Sentir valorizado também, então, né? Mostrar, ver o seu patrimônio crescendo. Que seja para o consórcio, todo mês você entra lá no aplicativo, você vê que está crescendo o valor que você está guardando. Se você investe de outra forma, deixar pingando lá quando cai rendimento, você tem que ter estímulos para você se apegar àquilo e querer fazer mais daquilo. Eu tenho cliente que, nossa, agora já pensa em ser milionário, que sempre foi 0 pila, mas começou a investir com fundo imobiliário, porque ele só conseguia guardar 10, 20 reais, mas foi assim que ele começou, com 10, 20 reais. Hoje já está com quase 30 mil. Imagina, uma pessoa que nunca teve nada, já pensando no milhão. Então, assim, essa mudança de paradigma que é muito importante, mas você tem que saber que tu pode fazer, né? Que tu é capaz de fazer. Que é capaz. Mesmo que seja de pouquinho ali, ó. Um pouquinho tu vai ali colocando, que é melhor do que não fazer nada. E não é só gente sem dinheiro, não. Tem gente com dinheiro também. Eu tenho uma tia, por exemplo, ela tem tudo em imóvel. Aí ela precisou agora reformar um apartamento, está desesperada lá, ou vende, ou faz empréstimo, porque não conseguiu gerar. Não tem liquidez, Não tem liquidez. Então, não é só quem não tem, é quem tem também, sabe? A gente tem que saber se organizar e saber que às vezes... montar o seu patrimônio. Com certeza. Se o mercado, por exemplo, de locação, como agora essas grandes tributações, às vezes tem pessoas que não conseguiram alugar. Aí o condomínio é alto. Daqui a pouco tem o IPTU, como agora em Garopaba, o IPTU também deu uma aumentadinha. Então, assim, ó, a gente tem que estar preparado. Tem que estar com uma organização para poder ter aquela tranquilidade que a gente necessita, né, nesse longo tempo. E me diz uma coisa, a Flávia, daqui a 5 anos, como é que tu te imagina daqui a 5 anos aqui em Garopaba? Eu me imagino surfando sempre. Eu tenho um terreno na Encantada que eu quero construir, né? Hoje eu moro de aluguel ainda, então eu quero estar na minha casa com mais uma casinha de aluguel para poder girar ali meu terreno. Pretendo visitar minha filha uma vez por ano, pelo menos, lá em Londres. Então, estou com esses objetivos de prosperar. Que coisa boa, isso aí mesmo. Então, agora... palestrar, eu estava falando ali com o colega. Eu quero entrar para a sala de workshop, palestras, né? Porque é legal passar conhecimento, fazer as pessoas evoluírem, né? Transformarem para o melhor, assim, isso é bem legal. Isso é muito importante, a gente se sentir bem com a gente mesmo e saber que tu está fazendo, tu está no caminho certo, né? Isso é importante, a gente fazer o nosso trabalho e cada vez melhorar mais para que a gente consiga ter êxito e, ao mesmo tempo, saber que é aquilo que vai te deixar completa por dentro, né? Isso é o que tu está procurando, né? Tu também está querendo mais uma profissão para agregar nisso tudo que tu já faz hoje. Na verdade, seja porque eu tenho uma história de vida bem variada, né? Já trabalhei com corporativo, pub, já viajei o mundo fazendo cerveja, né? Locutora de surf. Tudo isso se junta na nossa maturidade e você souber... Se torna a Flávia de hoje. Você condensar tudo isso, você consegue atuar de várias formas, né? Então, é nesse sentido aí. Com as minhas experiências, poder ajudar os outros, né? E eu fico muito feliz com cada pessoa que eu já ajudei. Então, assim, cada pessoa que eu vi que está melhor hoje, que está conseguindo guardar um dinheiro, que conseguiu ter uma casa nova, né? O carro que queria. Então, isso tudo é muito satisfatório. Um pouquinho que a gente sabe já ajuda aquele que não sabe nada. Eu sempre digo assim, um pouquinho. A gente acaba ajudando o próximo, nos ajudando, porque, né, a nossa profissão a gente precisa trabalhar em algo. Isso é importante. No final das contas, né, tudo faz bem. Né, o próximo e a gente, e assim, uma somatória. Eu estou aqui para te ajudar na sua organização financeira, dar o primeiro passo numa disciplina para você poder adquirir os seus objetivos, né, alcançar os seus objetivos, seja construir patrimônio com imóveis, com veículos, com investimentos. Então, o que eu imagino, nós todos vamos envelhecer e quando a gente estiver lá, mais velho, está com uma liberdade financeira suficiente para não perder qualidade de vida, muito pelo contrário, poder ter melhor qualidade de vida cada vez mais, né? Então, numa hora que a gente vai estar mais debilitado, com menos capacidade, poder estar bem aportado para não passar perrengue. Então, nesse sentido,
é cuidar da sua saúde física, da sua saúde financeira, da sua saúde mental. Não tem como separar as coisas, né? E a financeira tem que fazer parte da sua saúde. Agradecer a todos os nossos internautas que estiveram conosco até este momento, nesse episódio, com a dona Flávia aqui conosco essa noite. Mas e peço também a todos vocês que curtam nossos episódios, nos sigam na rede social e até o próximo episódio.